Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico. Toda semana nós fazemos um novo programa e sempre procurando trazer pessoas relevantes, importantes e que tenham realmente significado no nosso meio social. Hoje nós estamos trazendo uma líder de classe, uma classe valorosa, depois eu explico por quê. E ela veio aqui conversar, não é fácil, porque ela tem uma vida bastante dinâmica, quer ser nas suas atividades de professora, nas suas atividades de advogada, nas suas atividades de líder da classe. Então não foi fácil, mas finalmente chegamos a um bom termo, acertamos uma data, que foi essa data, e cá está ela aqui com nós. Doutora Fernanda Marinella Souza Santos, eu quero lhe dizer da honra, da alegria da nossa equipe, minha, pessoal, de tê-la aqui no nosso meio para a gente bater esse papo agradável. Eu que queria agradecer, Dr. Jerônimo, a oportunidade, o convite por estar aqui. Na verdade, é sempre um prazer participar desse momento, né, desse bate-papo jurídico que nós temos essa oportunidade. E estar com o senhor sempre é uma grande oportunidade. Então, queria agradecer a esse convite e cumprimentar todos os telespectadores nessa oportunidade. Obrigada. Mas, minha caríssima, vamos chamá-la de Marinella, me permita? Tá ótimo. A honra, a alegria e a satisfação são nossas, minhas, da nossa equipe, da nossa direção, tá certo? Muito obrigada. Mas, Marinella, olha, eu venho lhe acompanhando, eu quero logo dizer publicamente da minha admiração por você como profissional, como mulher. Eu vi você em alguns enfrentamentos, que só esses enfrentamentos só fizeram com que você se elevasse no meu conceito. Eu acho você uma figura um pouco diferenciada. Obrigado. E eu já você continue assim, com essa energia, com esse vigor, para combater o bom combate, como diz o profeta Paulo, vamos combater o bom combate sem perder a fé. E é isso que você faz. Mas, minha cara Marinella, para a gente começar esse bate-papo nosso, essa conversa, você não é de Alagoas, né? Na verdade, agora eu já sou cidadã, né? Já recebi o título, claro. Agora já sou cidadã maceioense, cidadã alagoana. Claro. Então, hoje, na verdade, me sinto alagoana de coração. Sou muito feliz de morar aqui, ter tido meus filhos aqui, construir a minha família aqui. Mas eu sou natural, na verdade, do interior de São Paulo. Vim para Alagoas porque me casei com um alagoano, então vim morar aqui e consolidei toda a minha família aqui. Hoje, na verdade, Sr. Jerônimo, os meus pais já vieram para cá, minha irmã mora aqui. Então, hoje, minha família, na verdade, que morava em São Paulo, hoje também já mora em Alagoas. Então, eu digo que sou alagoana de coração e sou apaixonada por essa terra, sou muito feliz de morar aqui e de ter a oportunidade de criar os meus filhos aqui, de dar a eles essa cidade tão maravilhosa que é Maceió. Então, eu sou muito feliz aqui no estado. Marinella, me satisfaz uma curiosidade. Você sabe também da simpatia e da empatia que eu tenho com o Paulo Nicolas, seu esposo, seu digno esposo. É também um grande profissional aqui no nosso estado. Hoje advogando mais fora, né? Ele está mais fora, está no eixo Brasília, São Paulo, Rio, não é? Onde é que você conheceu o Paulo Nicolas, né? Satisfaz essa curiosidade para a gente aqui. Não, na verdade, a gente se conheceu em São Paulo, na capital. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, mas fui para a capital para estudar. Certo. Na verdade, quando eu terminei a faculdade, já fui fazer o pós-curso, pós-faculdade. E ele também foi para São Paulo. E aí nos conhecemos lá, na verdade, fazendo pós-graduação, já depois da faculdade. E aí tive a oportunidade, na verdade, de um encontro com professores, de uma confraternização de encerramento de ano. E aí nós nos conhecemos lá e depois começamos, então, um relacionamento e decidimos que íamos casar e vir morar em Alagoas. Então, porque na verdade, eu tenho uma tese de que a nordestino, alagoano principalmente, eles têm que voltar para a terra, né? Isso. Tem que voltar para casa. E isso dá para entender. Depois de morar aqui todos esses anos, você consegue compreender por que isso acontece. E na verdade acontece porque essa terra é maravilhosa, né? É apaixonante demais. Então as pessoas precisam voltar para a terra natal. Então aí a decisão era vir morar em Alagoas e consolidar então nossa família aqui. E aí foi assim, então nos conhecemos em São Paulo. Eu pensei que você tivesse formalizado o conhecimento em Salvador. Não, na verdade, a gente morou uma época em Salvador, mas aí já depois de casada, em vez de por causa das aulas, a gente foi morar em Salvador, porque eu ministrava muita aula em Salvador, e aí para conciliar um pouco a agenda, nós moramos, na verdade, quase um ano em Salvador somente, mas aí já estávamos casados, já morando em Alagoas, e aí fomos passar uma temporada em Salvador, tínhamos a casa em 2 lugares, né? Em Salvador e em Maceió, então a gente dividia. Aí a gente, na verdade, começou a perceber que a gente ficava mais tempo aqui do que lá. Aí resolvemos desmontar a casa lá e voltar para Maceió. Concentrar tudo no local só. Concentrar de novo e passava a semana lá e voltava para cá. Na verdade, a gente sempre se apaixonou por isso aqui, não consegue ficar longe dos amigos, longe da cidade. Então, a gente cria muitos vínculos, isso é muito bom, né? Então, a gente gosta muito de morar aqui. Marinella, no nosso hino,
ele começa dizendo assim: Alagoas, estrela radiosa que refugia ao sorrir das manhãs. Pois é, exatamente isso, né? E é muita energia, bacana, né? Eu digo que caminhar ali na praia é uma coisa maravilhosa, né? Você olhar aquele mar maravilhoso. Aqui tem umas figurinhas, aqui para nós. Aqui tem umas figuras que tem a santa paciência, mas em todo lugar tem, eu acho, né? Isso faz parte, né, do ser humano. Né? Nós somos seres humanos em desenvolvimento, então nós estamos construindo, né, um futuro melhor e isso faz parte do processo, está em todo canto. Ô, Marinela, um outro dia eu conversando com uma pessoa de sua relação de amizade, ele usou essa expressão, disse que você é uma pessoa elétrica. Você não tem nem babá? Na verdade, a gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa, que colabora durante o dia, né? Mas à noite ela vai embora, porque eu acho que conviver com as crianças ajuda muito, né? Então, de manhã, aquela agitação, né? Ajeita o menino para ir para a escola, corre. Quem ajeita é você mesmo? Dá banho para o outro. Essa parte é o que faço, acho que muito legal, né? Essa oportunidade de acordar os meninos, então passar esse momentinho com eles. Depois eles vão para o colégio e aí quando eles voltam do colégio é que nós temos a nossa grande colaboradora, né? Que é a nossa Laninha, que trabalha com a gente já tem 10 anos, então ela já está lá um tempão com os meninos, acompanha os meninos, na verdade, e aí ela faz essa parte de cuidado com eles durante o dia, e aí quando é 7 horas, então ela vai embora e a gente reassume as crianças. Então, assim, eu gosto muito dessa convivência, de acompanhar de perto. A gente está vivendo um momento em que educar filhos é uma tarefa muito difícil, Jerônimo, porque a rede social, a gente não tem controle do que acontece. Por mais que você acompanhe o que os filhos assistem, por mais que você tente controlar o que eles estão assistindo, você não consegue mais acompanhar com tanto rigor como você acompanhava antes. Eu digo que antigamente os filhos estavam brincando no quintal e você escutava o barulho deles, você ouvia as brincadeiras, você sabia o que eles pensavam. Hoje, as crianças estão nos eletrônicos, estão com o tablet, com o celular, com a internet, com o fone de ouvido. Então, você não sabe muitas vezes o que está passando pela cabeça. Então, é preciso chegar muito perto, é preciso acompanhar muito de perto e é um perigo isso, porque as crianças estão sendo formadas e formatadas, nós não sabemos direito como, porque é um modismo momentâneo que preocupa muito os pais. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu digo que eu vou escutando o que eles estão falando pelo vocabulário, vou ficando sempre antenada com o que estão ouvindo. E os vídeos vão surgindo na internet, ele assiste um, depois ele assiste outro, depois ele assiste outro. E a gente não consegue acompanhar tudo. Então, é um desafio para os pais de hoje. Eu digo assim, meu filho de 6 anos, Sr. Jerônimo, ele já conhece tudo de rede social, ele conhece tudo de internet. E assim, às vezes mais do que eu, 6 anos de idade. Então, assim, porque o youtuber tal, porque eu disse, e aí perguntar a ele, né, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser youtuber. Quer dizer, o menino sabe, tem 6 anos, quer dizer, então, quero ser o quê? Quero ser youtuber, porque o futuro dele é esse. Então, assim, isso preocupa muito, né, porque a gente sabe que a internet tem de tudo, como o mundo tem de tudo, né, então é uma questão que os pais hoje precisam ficar muito de olho. Então, essa aproximação é fundamental, conhecer o filho, né, estar perto no seu dia a dia, eu acho que é um desafio para os pais hoje, para as mães hoje, e eu acho que ser mãe, nos tempos de hoje, é um desafio imenso, assim, porque a gente vive, assim, muito preocupada com esse cuidado, então acho que é uma grande preocupação no nosso futuro. Nós não sabemos o que será, mas eu espero que dê tudo certo nessa caminhada. Marinela, me diz uma coisa, você é uma intelectual, você é uma executiva, você é uma líder de classe, você é uma advogada e você é mãe de família. Como é que você consegue harmonizar esses empreendimentos que são de altíssima complexidade? Como é que você faz isso, hein? Na verdade, eu acho que a gente... tudo isso é um pouco de exagero você tem que organizar, né? do nosso entrevistador, que é muito simpático comigo e eu agradeço muito. Marinela, mas você advoga? Advogo. Você viaja por esse Brasil dando cursos, que eu sei. Viajo você bastante. Hoje, me permite a expressão, você hoje é uma estrela do direito administrativo no Brasil. Eu vou lhe atribuir. Eu vou lhe confessar aqui, e aos nossos telespectadores também, você talvez não saiba disso, eu tenho um grande amigo do Rio de Janeiro, e ele atua na área de direito administrativo, e no aniversário dele eu quis dar um presente a ele. E eu não sei se você sabe disso, eu falei com o Paulo, eu quero ver como é que eu consigo um livro da nossa caríssima Marinela. E estava esgotado e tal, ele me conseguiu, e eu mandei para o Rio de Janeiro, para esse meu amigo, o seu livro. Então, você desempenha todas essas atividades, como é que você harmoniza isso, né? Não, na verdade, acho que a gente precisa ter bastante disciplina, com tudo que a gente escolhe fazer. Disciplina. Então, acho que disciplina é fundamental. Tudo tem que ser cronometrado, o dia todo organizado para poder dar certo. E, na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado é assim, cuidar de si é importante, cuidar das crianças é fundamental, cuidar do trabalho também, e a gente sai conciliando, né? Eu sempre digo que eu sonho com um dia de 48 horas, mas como eu não consigo, também sonho com um desejo muito
muito poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu também não consigo. Então, já que eu não consigo nada disso, vou ter que conciliar com o que nós temos hoje, né? Então, assim, a gente vai fazendo uma ginástica, vai acomodando, mas tudo com muita disciplina. Eu acho que a organização e disciplina ajudam muito, né? Eu digo que lá em casa as coisas tudo tem seu lugar, né? Então, se eu ligar lá para casa, eu preciso de uma pasta que está na gaveta tal, é a terceira pasta da direita para a esquerda, lá dentro tem um documento assim, ela vai achar. Se eu não deixar organizado, eu nunca vou conseguir isso. Então, assim, tem que ter uma organização que nos ajude nessa situação. Agora, realmente, tudo isso é possível porque nós temos um trabalho em equipe. Então, a família tem que ajudar. E aí, Nicolas é um parceirão comigo, assim, nessa caminhada, com as crianças, com a casa, com tudo isso. Eu acho que hoje a mulher moderna, a mulher que quer todo esse espaço no mercado de trabalho, ela precisa caminhar de mãos dadas com o seu companheiro. Porque senão, realmente, não tem como. Né? Se ela continua com todas aquelas tarefas, com exclusividade, porque durante toda a nossa história, a casa, o trabalho doméstico era o espaço privado da mulher, era o espaço exclusivo da mulher. Então, só quem se preocupava com isso era a mulher. Aí a mulher tem toda essa exclusividade e o mercado de trabalho, então ela não consegue conciliar. Então, eu acho que é importante ter essa parceria em casa. Então, aí Nicolas é um parceirão comigo, aí principalmente com as crianças, né? Me ajuda muito. Mas vocês são 2 intelectuais. E aí a gente se ajuda muito nessa caminhada. Você viajando, o Paulo também viaja muito, né? E a gente faz uma agenda de revezamento para viajar, né? A gente tenta não viajar os 2 juntos, na verdade. Certo. A gente sempre tenta conciliar. Então, quando um viaja, o outro não viaja, para conseguir... Mas nem sempre consegue, né? De vez em quando dá errado. Mas aí tem a avó que dá uma ajudinha, entendeu? Aí a avó também chega e dá uma força. Então, a gente tem uma equipe assim, de trabalho que ajuda bastante. Mariana, outro dia, no dia que eu conversei com o Paulo, o ano passado, conversei com ele, e ele me disse, olha, eu estava em Fortaleza, a Mariana estava vindo de Manaus, e eu estava indo para Rio Branco, uma coisa assim. É um negócio meio louco, né? Às vezes acontece isso, assim. E aí as crianças da escola, né, a tarefa, acompanhar a agenda, o que tem que levar, porque tem várias atividades, como eles são pequenos ainda, então hoje tem que levar um recorte disso, um recorte daquilo, uma pesquisa disso, uma pesquisa daquilo, e eles ainda dependem dessa orientação em casa, né? Acho que mais crescidinhos eles vão ter autonomia completa, mas eles ainda precisam disso, né? Então a gente tem que se revezar nesse trabalho. Você consegue fazer essas viagens e onde você estiver, você consegue via notebook, o tablet, você consegue acompanhar a sua dinâmica como advogada ou como mesmo líder aqui da OAB. Você consegue fazer isso? Na verdade, hoje, eu digo que o processo eletrônico, o mundo virtual, ele tem seus riscos, seus perigos, mas também tem suas virtudes, né? Não há dúvida alguma que isso só é possível hoje graças ao peticionamento eletrônico, graças ao processo judicial eletrônico. Hoje, a nossa OAB, por exemplo, já é completamente informatizada. Todos os nossos processos, eles são eletrônicos já. Então, eu peticiono de onde tiver. Levo o token e onde tiver a gente pode despachar. A gente tem um fluxo muito grande de processo. Você domina bem a tecnologia, Mariela? Eu me esforço, na verdade. Não sou uma expert, não, mas eu me esforço para conseguir hoje você tem o seu próprio estúdio de gravação, né? Tenho, Você é uma professora de renome nacional. Na verdade, isso foi uma conquista, eu digo que foi uma conquista. Quando eu tive o segundo filho, na verdade, eu viajava até então para ministrar as aulas. Então, eu passava metade da semana em Salvador, metade da semana em São Paulo, e isso era muito ruim para as crianças. Então, meu primeiro filho, eu dizia que era igual minha mala. Para onde eu ia, ele ia, passava a semana toda fora. Aí, quando eu tive o segundo filho, a gente teve essa oportunidade de montar o estúdio aqui em Maceió. Então, hoje é lá no meu escritório. Então, eu consigo fazer várias coisas também ao mesmo tempo, que eu chego lá, gravo aula, resolvo os processos, converso com um, resolvo outro, atendo cliente, não sei o que, lá, e volto para a atividade. Você grava a aula e manda para uma central? Pela internet, Você manda para São Paulo pela internet, exatamente. Então, assim, hoje eu consigo conciliar também por causa dessa comodidade. Então, foi um investimento que a gente fez e que valeu muito a pena, né? Conseguir acompanhar melhor as crianças, estar de perto e até viabilizar a minha participação na OAB. Isso só foi possível, eu só aceitei esse convite quando eu estava com o estúdio de Maceió. Porque aí eu sabia que eu não precisava mais viajar a semana toda, passar a semana fora. Então, eu podia conciliar com outras atividades. Aí foi quando eu aceitei a oportunidade, então, de participar da OAB, foi quando eu tive a oportunidade de ser conselheira federal em 2012, na verdade, na eleição de 2012 eu participei, e aí foi uma oportunidade de participar dessa nova missão, né? Porque até aquele momento, como eu viajava muito, era impossível um projeto novo na minha vida, entendeu? Então, a partir do estúdio aqui em Maceió, as coisas melhoraram muito, facilitaram muito. Perfeito. Ô, Mariela, e como é que estão as suas andanças para fazer palestras?
Você faz palestra para o Brasil inteiro, né? Você conhece o Brasil inteiro já, não conhece? Conheço, já pelo menos todas as capitais. O Brasil inteiro não, porque tem muita coisa maravilhosa por aí para conhecer, né? O Brasil inteiro, mas pelo menos as principais cidades você conhece. Em todos os estados eu já estive, né? Na verdade, eu tenho a oportunidade tanto de palestrar com as aulas, com o livro, com a área de trabalho e hoje também com a OAB, né? Tenho oportunidade de participar das conferências estaduais, tive a oportunidade de participar de vários eventos também do sistema OAB. Isso é muito interessante. E desde uns 10 anos para cá, ou talvez um pouquinho mais, eu também ministro muitos cursos em órgãos públicos. Então, hora ou outra, eu estou ministrando algum curso. Então, a gente normalmente ministra todo ano um curso no Supremo Tribunal Federal, curso no Senado, curso em Tribunal Regional Federal. Então, isso demanda também o deslocamento. Então, acontece de ter que viajar para ministrar esses cursos também em órgãos públicos. Então, também é um deslocamento, né? E hoje, a gente tem uma advocacia também fora do Estado, né? Eu advogo aqui, mas também tem uma advocacia fora. Porque a advocacia no direito administrativo, ela tem muita atuação em Brasília. Então, tem muita atuação no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Superior. Então, a atuação... CNJ. No CNJ, exatamente. Então, a atuação também acaba sendo muito em Brasília. E acabo me deslocando também por essa necessidade, tanto da OAB quanto da advocacia. Então, a advocacia administrativa tem esse detalhe, né? Você tem sempre muito órgão de controle que fique em Brasília. Manela, hoje você, nas 27 seccionais, você é a única mulher que tem o comando, que tem a liderança, né? Só tem você como presidente, né? Na verdade... E você me falou que em toda a história da OAB você é a 9ª mulher, né? Na verdade, são 85 anos do sistema OAB, né? Se nós considerarmos mais ou menos 3 anos de mandato em cada seccional e 27 seccionais, são mais de 700 mandatos, né? Mais de 700 mandatos existiram na história em todas as seccionais, nós só tivemos 9 mulheres. 9 mulheres. Então, assim, o percentual de participação das mulheres nesse cargo de presidente, ele é muito restrito ainda. Na gestão passada, nós não tivemos nenhuma mulher presidindo nenhuma seccional e nessa gestão agora, nesse triênio, nós só temos só Alagoas com a mulher presidindo. Então, realmente, assim, a participação da mulher nesse cargo ainda é muito pequena. Mas nós temos que perceber, Tatiana, que isso é um avanço. Nós estamos caminhando para modificar essa realidade. E por que eu digo isso, né? Na verdade, o sistema OAB ele tem toda uma liderança, desde a subseção, depois na seccional, e depois no Conselho Federal da OAB. Então, é todo um sistema organizado de representatividade da classe. Hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados, estamos distribuídos em todos os estados. Então, na verdade, é um sistema bem organizado de representatividade da classe. E dentro desse sistema, no triênio passado, a gente tinha a participação de 17% de mulheres. Então, isso era em cargos de direção, em cargos de comando, não como presidente, certo, mas em cargos de diretoria, em cargos de presidência de subseção, em cargos de direção do sistema. E hoje nós conseguimos avançar para 37%. Hoje nós temos de todos os cargos de comando, hoje 37% são ocupados por mulheres. Pois é, mas eu fiz a anotação aqui, você foi conselheira federal. Isso. Antes de você chegar, antes de você ascender ao patamar de presidente, de líder máxima aqui da nossa seccional, você foi conselheira federal. E você, é porque as pessoas não sabem, e até a maioria dos advogados também não sabe, mas você foi quem chancelou a tal da repescagem no concurso em cotas para mulheres. Você marcou sua passagem por lá? Na verdade, eu tive a oportunidade, em 2013, eu fui convidada, fui convidada para presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Era uma comissão que há alguns anos já não existia no Conselho Federal. Era uma pauta que estava um pouco esquecida no sistema nacional. E aí eu tive a oportunidade de presidir a Comissão Nacional, então a gente reinstalou a Comissão Nacional, na verdade, naquele momento, e começamos, então, essa trajetória de discussão pela consolidação das cotas para as mulheres dentro do sistema OAB. E alguém poderia perguntar, né? Mas, Fernanda, você é a favor de cotas? Foi uma bandeira sua, né? Fernanda, isso. Aí alguém pergunta assim, você é a favor de cotas? Eu digo, sou contra. Sou contra cotas, não queria precisar delas, mas eu entendo que as cotas são necessidades temporárias que a população precisa cumprir. Porque, na verdade, nós temos situações de desigualdades que precisam de desequiparações para que elas se tornem iguais. Então, nesse momento, para o sistema OAB, a cota das mulheres era fundamental, porque nós precisávamos criar mecanismos para que as mulheres pudessem participar do sistema.
mas eu digo que eu espero que elas sejam temporárias, que daqui a pouco a gente não precise mais delas. E é isso que nós estamos tentando caminhar, para que consolide-se esse espaço, essa liderança das mulheres e que as cotas não deixem de existir. Como é que funciona essas cotas? Como é que funciona hoje, dentro do sistema OAB, as chapas no processo eleitoral, elas são registradas de forma completa. Na verdade, é uma chapa toda, com todos os cargos. Então, é a diretoria nacional, é o conselho seccional, é a representatividade no Conselho Federal, a bancada federal. Então, a chapa ela é completa. Dentro dessa chapa, nós precisamos ter 30% de mulheres. Entendeu? Então, todos os seccionais, no registro de sua chapa, precisam ter pelo menos 30% de mulheres. Nós tivemos algumas seccionais que chegaram até 50% de mulheres na composição da chapa. Não importa, no mínimo 30%. Mas é no mínimo 30%. Na verdade, é no mínimo 30% de um dos gêneros, né? Hoje, a cota é para as mulheres, né? Certo. Quem sabe um dia não é para os homens, será para os homens, né? Então, quem sabe, a gente torce, né? Na verdade, assim, a cota é para um dos gêneros, na verdade, e hoje, na verdade, a presença é da mulher nessa participação. O que a gente tem a preocupação, doutora, nesse caso? É que as mulheres precisam estar não só porque são mulheres, mas porque têm representatividade e representam uma liderança. Hoje, nós já representamos 50% da advocacia brasileira. 50%, mas não. Em praticamente todos os estados. Em alguns estados está um pouquinho menos, mas até o final desse ano, os estudos dizem que nós teremos o mesmo número. Então, 50% para cada um. Então, se nós temos 50% de mulheres na representatividade, nós precisamos ter o mesmo espaço. A mesma composição. Claro. Eu digo e sempre brinco nas minhas falas que nós mulheres, dentro do sistema OAB, assim como na política partidária, nós já pagamos a metade da conta, porque nós já somos 50%. Se nós pagamos a metade da conta, nós precisamos sentar na metade da mesa. E eu sempre digo, doutora, que nós não queremos a mesa toda, nós só queremos a metade que nós pagamos, entendeu? Então, assim, é uma necessidade. A mulher precisa se fazer representar. Pelo simples discurso? Não. É porque eu sempre digo assim, o legislador brasileiro hoje, ele é homem. Nós temos somente 10% das casas legislativas com mulheres. Certo. Então, hoje, o pensamento do legislador, ele é masculino. O homem, ele constrói as leis de acordo com as suas convicções, de acordo com as suas necessidades. O legislador, ele constrói de acordo com suas convicções. Então, o homem, ele não conhece todas as necessidades das mulheres. Então, nós precisamos que as mulheres ocupem esse espaço para que elas coloquem as suas necessidades, para que a lei seja pensada não somente para os homens, mas para os homens e para as mulheres. Então, isso não é uma questão de discurso, não é uma questão de feminismo puro e simples. Não é demagogia barata, né? Não, é uma questão de representatividade, de reconhecimento das necessidades. Agora, é verdade que essa é uma questão de aquisição de espaços, de conquistar-se o espaço. Então, para a gente entender, dentro da política partidária, por exemplo, a presença das mulheres ainda é muito reduzida. E isso é necessário mudança. É preciso modificar essa realidade. E alguém poderia até questionar, mas as mulheres não participam porque não têm capacidade? É falta de capacidade? E a resposta é óbvio que não. É claro que não. Não é uma questão de falta de capacidade. Mas, sem dúvida alguma, primeiro, passamos por problemas no sistema dos partidos. Os partidos não privilegiam, não prestigiam as candidaturas femininas. Você vai dizer, Fernanda, por que essa informação? De onde você tira isso? O simples investimento nas campanhas. O investimento de campanha, uma campanha de uma candidatura masculina é diferente do investimento em uma campanha de uma candidatura feminina. Então, o investimento dos partidos é diferente. E, além disso, espaço de televisão, toda a estrutura de uma campanha, ela é muito diferente para o homem e para a mulher dentro do sistema de partido. Então, acho que a primeira mudança importante aconteceria dentro dos partidos. Eu sempre brinco, doutor Jerônimo, que nós mulheres, nós fazemos parte do anexo do partido. Se a gente parar para observar, a gente tem o PSDB mulher, você tem o DEM mulher, você tem o PMDB mulher. O que é isso? É o apenso. Nós não participamos da mesa principal de deliberação, nós ficamos no apenso. Então, eu brinco que enquanto a mulher for do apenso, ela não está na mesa principal e aí ela não decide. E isso não é bom. Então, isso não é bom. E é isso que nós precisamos mudar. Mas eu acho que essa é uma questão cultural, sabe, doutor Jerônimo? E as coisas estão melhorando. Sem dúvida. Eu digo que tem o exemplo disso, que demonstra essa mudança cultural. Nós temos alguns filmes desse ano que passou, por exemplo, que demonstram muito isso. Exemplo, nós temos aqui o Caça-Fantasmas. Eu acho que é uma referência porque, na nossa cabeça, o Caça-Fantasmas sempre foi, né? Os meninos caçavam o fantasma e a mulher aparecia como? A secretária, gostosona, mas burra. E que não decidia nada. Era só figurante. Hoje não. O último filme nós tivemos. Quem caçava os fantasmas eram as meninas e o secretário era um homem bem bonitão, gostosão e burro.
Então, assim... uma inversão de valores. Exatamente. Isso aconteceu também no Star Wars. O Star Wars mostra, o último filme mostra a presença da mulher muito forte. Exemplo, Mulher Maravilha. O filme Mulher Maravilha foi uma quebra de paradigma imenso. Por quê? Porque a Mulher Maravilha ela sempre era uma heroína, mas que ficava em segundo plano. Ela não era a atriz principal. Sei como é. E tanto isso é verdade que no filme dela, ela ganhou muito menos do que todos os demais, a atriz ganhou muito menos do que todos os demais que fizeram os outros heróis do ano. Mas por quê? Porque isso é uma construção. Então, a mulher tem que construir este espaço junto com os homens. É um caminho de mãos dadas. Manela, e lá na OAB Federal, foi fácil você levantar essa bandeira? Não. Na verdade, nós éramos 4 conselheiras de 81. Então, 4 de 81, praticamente assim, a gente não tinha nem voz direito, né? Eu dizia que era assustador o cenário, porque só tinha terno preto, doutor Jerônimo. Você olhava assim, só tinha preto, porque mulher gosta do colorido, né? É. E homem, eu sempre o terno mais escuro, então você olhava assim, eu dizia que o cenário era assustador, porque só tinha homem, né? Hoje você tem muito mais mulheres, então hoje tem um colorido que faz assim, quebra Quer dizer que houve reação dentro da própria Federal? Houve. E assim, o que é interessante, né? Os conselheiros, então, acolheram, isso foi aprovado por unanimidade no Colégio de Presidentes na gestão anterior, então foi bem aceito, levou-se a mudança então ao Pleno do Conselho Federal e nós fizemos a modificação para o processo eleitoral passado e continuará valendo nesse próximo processo eleitoral. Então foi um grande avanço para as mulheres e eu acho que agora é a consolidação da caminhada, né? Nós não podemos nos descuidar, sabe, doutor Jerônimo? Porque hora ou outra a gente vê uma mesa de solenidade que só tem homem assim, né? Por que será que só tem homem? Tem alguma coisa errada, né? Cadê a mulher dessa mesa de solenidade, né? Se nós somos 50%, tem que ter mulher naquela mesa. Então, a gente precisa, o tempo todo, cuidar desse assunto. Não pode se descuidar dele. A gente viu isso agora, cedo, na posse dos novos juízes, você estava lá. Pois é. Na posse. Eu fiz questão de observar. Realmente, eu acho que... Não sei se tinha outra mulher, você estava lá, mas... Eu e mais uma, que era uma representante de fora que estava na mesa. De fora, né? De fora, exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a representatividade precisa acontecer, né? Então, acho que isso é importante. Quanto à repescagem no exame de ordem, foi um projeto, na verdade, que eu levei enquanto conselheira federal, e a gente conseguiu aprovar no Conselho Federal, que é para que os candidatos que passaram na primeira fase, que perderam na segunda fase, terem direito de refazer somente a segunda fase. Então, esse foi um projeto que eu levei para reaproveitar a primeira fase. Então, hoje o candidato tem direito de aproveitar uma vez a primeira fase. Então, se ele passar na primeira e perder na segunda, ele tem direito a uma repescagem. Ele só vai repetir a segunda fase. Então, pelo menos mais uma vez, isso é uma ajuda assim, muito interessante para quem está estudando muito e que por alguma razão se deu mal naquela prova, não era o dia dele. Claro. Mas aí na próxima prova ele consegue recuperar e consegue aprovar. Acho que foi um projeto que ajudou bastante gente aí na aprovação do exame de ordem e eu fiquei feliz também de ter tido a oportunidade de participar dessa construção. Agora é preciso divulgar isso também, viu, Manela? Você tem, viu, Fernanda? Você tem que divulgar isso aí. Porque se você fosse uma deputada federal, seriam 2 projetos de alta relevância para a classe dos advogados. Hoje nós já somos 15.000, passado 15.900 aqui em Alagoas, são muitos advogados já no estado. Vamos fazer um breve intervalo e eu volto ainda com assuntos bem interessantes, que você tem uma participação ativa, uma participação dinâmica, mas, sobretudo, você tem a paternidade desses movimentos que nós vamos trazer aqui. Meus caros telespectadores, não saiam porque nós voltamos já com essa conversa aqui com a nossa caríssima presidente da nossa seccional da OAB, Fernanda Marinella. Até já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras.
O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui nessa conversa agradabilíssima com a nossa caríssima líder de classe, doutora Fernanda Marinella. E vamos agora já tratar da sua parte intelectual, da sua atividade intelectual. Ela tem obras lançadas e obras de grande relevância por esse país afora. Doutora Fernanda, como é que está, minha caríssima Fernanda, como é que está a sua produção literária? Na verdade, conciliar junto com a presidência da OAB é um desafio, né? Eu consegui escrever mais antes de assumir esse novo papel, porque a demanda da OAB é muito grande. Então, mas aí eu consegui esse ano que passou a atualizar o meu manual. O manual a gente chama de carro-chefe, né? Que é o livro que todos os anos eu atualizo. Ele está hoje sendo lançado pela Saraiva, né? Já tem alguns anos que ele está com a Saraiva, na verdade, 12ª edição. Então, é um livro que resume toda a matéria de direito administrativo, né? Ele traz todos os temas que um estudante, para o concurso, para a faculdade, é o mínimo que ele vai precisar conhecer. É uma obra densa, eu tenho uma sobre, é uma obra densa. Então, aí esse é um livro que todo ano ele demanda atualização. Então, é um livro que a gente diz que ele está crescendo junto com os filhos, né? Ele vai sendo criado assim junto com os filhos, porque ele precisa de muito cuidado com relação a esse acompanhamento legislativo, jurisprudencial. E é uma questão, estou gerando até a perceber assim, o direito administrativo, que é a minha área de atuação, ele não tem um código, não há uma codificação. Isso. A legislação ela é toda fragmentária. Então, nós temos leis muito antigas que continuam valendo no país. Isso faz com que há muita divergência doutrinária. Então, os autores não se resolvem. E, muitas vezes, quem acaba batendo o martelo é a jurisprudência, quem decide. Então, você tem que acompanhar todas as decisões. Então, hoje, no país que nós estamos vivendo, em que muda-se muito de posicionamento, então, para o manual, é uma tarefa assim, bem cuidadosa. Você tem uma equipe que faz para você, né? Na verdade, não. Na verdade, eu tenho uma pessoa que só faz a coleta de jurisprudência, de atualização, e aí eu que faço a atualização do manual. Sim, mas ela faz a pesquisa. Ela lhe avisa, olha, mudou isso aqui. Isso, eu tenho uma pessoa que me ajuda com essa atualização toda. Então, essa pesquisa de jurisprudência... Porque seria uma tarefa para Hércules, se não fosse assim. E até porque, assim, de manhã sai a decisão, à noite você já tem que estar assim, informado, entendeu? Dizendo na aula já. Não dá para esperar, porque os alunos estão com a internet na mão. Então, eles estão sabendo que mudou. Se você não souber, perdeu a credibilidade. Então, assim, é instantâneo. A internet trouxe isso. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, a gente tinha internet, mas não era com essa disponibilidade, né? Era aquela discada, né? Que era difícil de você acessar. Exatamente. Hoje não, hoje você tem atualização instantânea. Tem muitas informações que ficam mais fáceis de acesso, então você consegue pesquisar com mais facilidade. O acompanhamento legislativo hoje, por exemplo, é muito mais tranquilo do que naquela época, né? Então, você mudou a lei, já de tarde está publicada com a nova redação. Então, você consegue acompanhar isso muito bem. Mas, automaticamente, você tem que estar altamente atualizado. Aí eu consegui também, nesse período, lançar o Vademecum, dos Direitos da Mulher, que, na verdade, é uma obra que eu tenho um carinho muito especial, porque a gente conseguiu reunir numa obra todos os direitos da mulher. Então, na saúde, na educação, em todas as áreas. Como é que você teve essa ideia, Marina? É porque, assim, eu percebi que a atuação na Comissão Nacional, ela precisava de uma obra que tivesse essa matéria. E é interessante que alguns livros, eles aparecem com a capa rosa, como se fosse o Vademecum da mulher, mas dentro não é só da mulher. Dentro tem todos os direitos. Só era uma capa cor-de-rosa. Eu disse, não, eu não quero fazer uma capa cor-de-rosa só, né? Eu quero fazer, na verdade, recortar todas as leis que garantem os direitos da mulher. E aí foi isso que a gente fez. Então, esse trabalho é um trabalho, assim, muito bacana. Estou até atualizando agora. Esse ano vai sair uma edição atualizada. Saraiva também? Na verdade, ele está pela Fórum. Esse livro está pela Fórum. Inclusive, está disponível. É uma bela editora, Fórum. Eu abri mão dos direitos autorais e coloquei o livro disponível na Fórum Virtual. Então, hoje o livro está lá para consulta
na biblioteca virtual da Fórum, então tem muitos assinantes Brasil afora para essa consulta, porque eu acho que é um livro que pode ajudar a quem trabalha com essa pauta, quem trabalha com essa área de atuação. Então, ele está disponível, inclusive, na biblioteca virtual da Fórum. E a gente, esse ano, vai atualizar, estamos já trabalhando nisso para atualização, para a edição do Nova. Também a gente conseguiu, nesse período, eu tenho um livro de servidores, que é os servidores públicos, que traz a parte constitucional dos servidores, então trata de aposentadoria, estabilidade, remuneração, toda essa parte de servidores. Ele também está esgotado, então estou em processo de atualização. E lancei também, recentemente, o Lei Anticorrupção, que trata, inclusive, é uma obra coletiva, né, com o Fernando Paiva e com Tatiane. Na verdade, ele cuida, então, das regras de combate à corrupção nas empresas privadas, que é a Lei Anticorrupção. Então, o trabalho também foi bem interessante. Logo que saiu a lei, a gente já conseguiu elaborar o trabalho e publicar. Também é um livro que a gente, todo ano, ele é vendido muito bem. Tenho também comentários da 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Então, é um livro também que tem uma boa saída. Então, é um trabalho que a gente todo ano tem que reeditar para publicar, ele sempre esgota. Então, eu fico muito feliz. Gosto muito de escrever, mas é um trabalho que demanda muita dedicação. Demanda dedicação, né? Eu digo que tem que ter uma clausura, assim, você tem que se fechar lá e ficar esquecido. O Fernando, então tá você e Paulo Nicolas, ele lançando obras também, ele já me disse que tem um ano prévio aí para sair. Você tem alguma coisa nova para sair? Está preparando. Na verdade, eu fechei agora o manual, né, que já está saindo pela editora, já está na gráfica, inclusive, e estou atualizando os servidores agora, que está esgotado, então preciso atualizar esse agora. Manual, quantas edições? 12ª já. Uma bela obra. E assim, o desafio dele é que ele não pode crescer muito, então todos os anos, a gente quando vai atualizar o manual, que tem que inserir uma lei nova, eu tenho que arrumar para ver o que eu vou retirar, porque senão ele vai ficar gigante. E o pessoal não gosta muito de livro muito grosso para estudar, né? Faculdade, o cursinho, então eu tenho que administrar isso, é interessante isso. Sem perder a profundidade, eu tenho que administrar para o livro não ficar muito denso. Então a gente aprofunda o conteúdo e sempre cuidando para que ele não fique pesado demais. E até foi por isso que surgiu os servidores. Quando eu fui escrever o manual, o capítulo de servidores ele passava de 450 páginas. Eu disse, não pode, um capítulo de um livro ter 450 páginas com outros tantos capítulos. Aí foi quando eu decidi recortar e lançar o livro de servidores e reduzir para o manual o capítulo de servidores. Então, foi por isso que acabou saindo o livro. A gente que aqui sempre nós fazemos uma inserção com uma passagem de vida interessante só para conhecimento dos nossos telespectadores. Há uns anos atrás, eu estava fazendo uma sentença que dizia respeito à posse. Eu queria me aprofundar na questão de posse. E conversando com um amigo nosso, ele disse, Jânio, por que você não vai a Ponte de Miranda, no Tratado de Direito Privado? Ele tem lá, ele fala sobre posse. Eu queria alguma coisa mais aprofundada, mas nem tanto, e fui procurar, eu acho que 32º volume. Quando eu li, era um volume todinho só sobre posse. Para uma sentença não ia dar tempo, não, né, não tinha condições, porque a produtividade não vai permitir. Não tinha condições, só sobre posse. E você sabe que o livro de pontos, para você ler, você tem que ter... Agora, é maravilhoso, mas tem que ser com muita calma, Marina, você conhece alguém que tenha lido os 60 volumes? Não. Pois é. Agora, todo mundo busca, assim, né, a parte específica daquela sua atuação, né, aquela pesquisa específica, Manela, né? Se eu contar essa outra história para você, essa é ótima. Eu, quando adquiri a coleção, eu me predispus a ler os 60 volumes. Eu disse, eu vou ler. Isso foi coisa assim, rapidinho, viu? Vou ler os 60 volumes. Aí vou aqui fazer os cálculos. Se eu ler um livro por mês, que você não consegue ler um livro daquele por mês, eu vou demorar 5 anos. Quando eu vi o gigantismo que seria a tarefa, o empreendimento, eu desisti de imediato. Agora, para a pesquisa não tem igual, né, Jânio? Mas assim, é um papa, né? Não tem... Ali ele vai na raiz da raiz. Exatamente, né? É brilhante, brilhante. Marinela, me diga uma coisa, já entrando aqui, aqui no ambiente nosso aqui, como é que está a nossa OAB? Eu digo nossa OAB, eu gosto sempre de dizer isso, viu? Eu sou juiz hoje, sou muito feliz, mas eu fui muito feliz quando era advogado. É um momento imorredor da minha vida e que eu pretendo um dia voltar a ser advogado ainda. A Deus querer, eu ainda vou voltar a ser advogado, porque eu fui muito feliz. Eu, como advogado, eu comprei casa, eu tive tudo que eu adquiri na vida foi com a advocacia. A magistratura me ajudou a manter e melhorar um pouco, claro. Por isso que eu tenho um carinho todo especial pela advocacia. Pode acreditar nisso que eu estou dizendo. Como é que está a nossa OAB, mano?
Eu digo que a OAB vai muito bem, está tudo caminhando muito bem, o nosso projeto era de avançar. Eu não estou vendo convulsão, estou vendo todo mundo caladinho, isso significa que você está fazendo uma boa gestão. Na verdade, sim, a gente assumiu o compromisso com a advocacia de avançar em vários aspectos. Na verdade, nós tivemos, Tiago, na gestão anterior, ele renovou em muitos pontos, ele inovou em muitas questões e o nosso compromisso era continuar avançando. Então, era continuar conquistando vários espaços e várias oportunidades. Então, é isso que a gente tem feito, na verdade. Em cada uma das ferramentas, então, a gente cuida de avançar. Um dos pontos nossos, que é um ponto eu digo que é a pauta número 1 da nossa OAB, é a defesa das prerrogativas. E aí é muito importante explicar, a sociedade escuta, né, esse negócio de prerrogativas, o que é isso, né? O que é essa tal de prerrogativas, né? Parece privilégio, mas não é. Na verdade, prerrogativas eu sempre digo que elas são as ferramentas necessárias para que o advogado faça um bom trabalho. E fazer um bom trabalho significa defender o direito do seu cliente de forma plena. Então, para o cliente, para o cidadão, saber que o advogado tem suas prerrogativas é ter a certeza de que ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Então, eu digo que essa é a pauta número 1, porque a gente precisa cuidar para que o advogado consiga exercer bem sua profissão. Então, esse é um cuidado muito especial que nós temos. Nós criamos uma diretoria de prerrogativas. Essa diretoria tem toda uma estrutura para o funcionamento. A gente criou uma de forma regimental aqui na seccional. Aí tem diretor adjunto, procurador só de prerrogativas, que cuida só disso, Geraldo. Temos um procurador adjunto e uma secretária, além de toda a comissão de prerrogativas, que hoje é composta por mais de 60 membros. Então, nós temos toda a comissão na capital e temos todas as comissões no interior também de prerrogativas. Telefone aberto 24 horas? Aberto 24 horas. Nós temos plantão durante todo o ano, todos os dias, 24 horas. Então, nós temos telefones que ficam de plantão, os colegas que ficam de plantão, nós publicamos toda a semana quem é o plantão da semana toda. Então, é Natal, é Ano Novo, é Carnaval, todas essas datas, a Prerrogativas atua. Até porque existem inúmeras demandas, doutor Gerônimo, dificuldades diversas em delegacias, em órgãos públicos de forma, secretarias e outros órgãos, temos dificuldades com o próprio Poder Judiciário, então, em vários momentos, nós temos essa necessidade de acionar as prerrogativas e elas estarão presentes. Então, é isso que a gente cuida com muito zelo. O sistema penitenciário tem tido muita demanda, então, a prerrogativa se desloca até lá porque o advogado não está tendo contato com o seu cliente. Continua tendo esse problema ainda? Ainda existe, ainda existe. Já minimizou muito, já melhorou muito. Do que nós começamos para hoje, já melhorou muito. Hoje a gente tem uma reunião periódica com o secretário de ressocialização para viabilizar esse serviço, para melhorar esse serviço. Então, a gente tem o acesso direto aos diretores de cada presídio. Então, quando um advogado não consegue ter acesso, a gente entra em contato com o diretor para que, de forma mais ágil, a gente consiga resolver esse problema. Então, hoje a gente tem um canal que facilita esse acesso. Às vezes você toma frente. Eu digo isso para os nossos telespectadores, porque essas coisas devem ser publicizadas. Essas coisas devem ser levadas a público. Eu acho que me ajuda a memória, se foi o ano passado ou o ano antepassado. O ano passado. Eu fui ao Conselho de Estado de Segurança tratar de um assunto do meu interesse. Quando eu saí, você estava lá, com um grupo de advogados. E eu rapidamente ali me inteirei do que era. Você estava defendendo de forma veemente a prerrogativa que havia sido afrontada de um advogado. Eu achei aquilo, Marinela, muito bonito, muito importante. Você estava ali como uma espécie de uma, me permita a expressão, uma generala, na frente ali da tropa. Eu achei aquilo bacana, Marinela. Na verdade, assim, tem várias situações. Eu sempre que posso, eu participo de todos esses momentos. Às vezes a gente não consegue conciliar, mas sustentação oral em defesa das prerrogativas, a gente já fez várias sustentações orais, então sempre que tem a oportunidade, porque hoje a gente tem um trabalho também, sempre que a prerrogativa do advogado é violada num processo, a gente tem se habilitado nesse processo. A OAB pede a habilitação no processo, ela não entra na tese de discussão, mas ela entra no processo para defender prerrogativas. Então, nós estamos nos habilitando em muitos processos, a Procuradoria de Prerrogativas, quem está à frente hoje é o Paulo Farias e o Lucas Moura, eles têm trabalhado muito nesses processos judiciais, sempre que honorários são aviltados, sempre que o advogado não teve acesso ao processo de forma correta, sempre que há uma violação das prerrogativas, então nós estamos nos habilitando nesse processo. Mas como é um honorário aviltado? Como é isso, hein? Porque muitas vezes a tabela da OAB é desrespeitada, o Código de Processo é desrespeitado, muitas vezes o magistrado, ele arbitra honorários muito
muito baixos, Pífios. Isso é aviltamento. Pífio. Na verdade, nós vivemos hoje uma situação, Jerônimo, principalmente em que se fala em danos morais, por exemplo, tanto a condenação é muito baixa, a gente diz que mero aborrecimento tem valor. E essa é uma campanha, inclusive, da OAB, que é, inclusive, capitaneada pela nossa conselheira federal, que é a Maria Miranda, que é presidente da Comissão Nacional do Consumidor, e ela emplacou essa campanha, que é mero aborrecimento tem valor. Então, as indenizações são muito baixas e, consequentemente, os honorários também, né? Nós tivemos, historicamente, não sei se o senhor conhece esse caso, mas indenização em danos morais de 70 centavos. Isso não existe. Pois é. Então, assim, aí nesse caso, os honorários vão para quanto, né? Então, a gente precisa trabalhar. Então, quando Quem foi que fixou os honorários? Foi um magistrado? Um magistrado. 70 centavos? Na indenização, na verdade. A indenização da parte. Mas falando sério aqui, com a categoria que eu tenho, de falar sério, não tem negócio de conversa, não. Era o caso de chamar esse magistrado e perguntar, justifique isso aqui. Porque realmente, assim... E nós temos situações, então, as indenizações hoje, elas realmente, em algumas situações, há um desrespeito a esse aborrecimento, a esse dano moral que a parte sofre e, consequentemente, os honorários também vão junto. Uma outra situação que a gente vive aqui em Alagoas, que é um pleito da advocacia, que é a questão da sala de Estado Maior, né? A nossa lei garante ao advogado preso provisoriamente o direito à sala de Estado Maior e, não existindo, ir para casa em prisão domiciliar. Aqui no Estado nós não temos essa sala, então, sempre que eu tenho um problema com o advogado, a gente tem sempre essa busca, né, de um lugar que seja adequado, se não a tornozeleira, para levar o advogado para casa. Então, na verdade, é uma garantia legal. Nós não estamos pedindo nada mais do que o que está na lei. Então, a gente quer fazer cumprir a lei. E é esse o papel da OAB. Então, é de fazer cumprir a lei. Se não quer cumprir, modifique a lei. Pois é, exatamente. O que nós precisamos é fazer cumprir a lei. Então, a gente tem esse trabalho muito forte, então, à frente das prerrogativas, na defesa da advocacia, na defesa do trabalho, em defesa da sociedade. Então, é a garantia do cidadão. É por isso que a gente briga tanto por isso. Maneira, 24 horas, né? Não é conversa 24 horas todos os dias da semana, né? A semana toda, o ano inteiro. Então, esse é um trabalho bem forte. Uma outra situação também que a gente tem... Maneira, se acontecer uma afronta às prerrogativas de um advogado, eu vou dizer num lugar aqui que eu trabalhei, Água Branca. As prerrogativas chegam lá? Chegam lá, na mesma hora. Na mesma hora, é só telefonar. Normalmente a gente tem equipe perto. Tem toda a equipe por perto. Então, vai chegar a equipe mais próxima, entendeu? Até Maceió se deslocar. Nós temos equipe em todo o interior. Então, a gente tem todo o trabalho no interior. Fizemos um trabalho interessante no processo eleitoral de 2016, também acompanhando o interior todo, a capital e o interior, com prerrogativas. Nós temos um trabalho, Jerônimo, que é muito interessante, que chama Blitz das Prerrogativas. O que é isso? Na verdade, nós vamos, sem prévio agendamento, até diversos órgãos públicos para fazer uma blitz, realmente, para verificar como é a situação de atendimento dos advogados, de prestação do serviço jurisdicional, do serviço público qualquer. E o que tem acontecido de interessante nisso? Nessa visita, nós ouvimos as pessoas, os advogados, as partes, os servidores, os juízes, todos têm participado disso. Nós temos conseguido solucionar problemas que há anos atormentam aquele órgão com esse diálogo. Nós conseguimos já fazer vários acordos, doutor Jerônimo, porque conseguimos ouvir as pessoas, fazemos termos de constatação com aquela oitiva e conseguimos negociar a solução daquele problema. Então, isso tem sido muito interessante, ouvindo mais, porque muitas vezes as pessoas têm problemas, mas não levam até a OAB. Ficam no corredor, reclamam aqui, reclamam acolá e a OAB não está sabendo. A instituição não sabe daquele problema. Então, nós não estamos mais esperando o problema chegar. Nós estamos indo buscar as informações. Então, esse é um trabalho que a gente emplacou também, que tem dado muito certo. É um trabalho que a gente faz na capital e no interior. Minha caríssima Fernanda Marinella, uma outra coisa também que me chama a atenção, eu queria saber a quantas anda, com o aumento do número de advogados, claro que isso vai repercutir na performance ética, sem dúvida. Como é que está a questão ética do advogado lá? Vocês têm Vocês têm lá uma comissão também muito nós atuante, temos um tribunal, na verdade, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. Nosso tribunal ele é composto por 6 turmas. Cada turma tem 5 juízes do tribunal. Então, nós temos o tribunal que assim, tem todo o funcionamento bem estruturado. Hoje, todos os processos são eletrônicos. Então, os juízes conseguem despachar de onde estiverem. Então, também há uma agilidade com relação a isso. Então, tem audiência de conciliação, tem audiência de instrução dos processos e tem, efetivamente, a condenação dos advogados quando eles agem de forma ilegal. Porque se nós exigimos, Jerônimo, dos outros a postura ética, nós temos que aplicar dentro de casa.
Então, sempre que um advogado não cumpre o que o código estabelece, ele precisa também ser responsabilizado por isso. Claro, com direito a contraditório, com direito a ampla defesa, mas ele precisa ser responsabilizado. Então, a gente tem uma situação que é interessante hoje, em termos de Tribunal de Ética e Disciplina. São duas situações que são interessantes. Uma é a propaganda ilegal. Essa é uma questão que tem nos preocupado muito e a gente tem instaurado muitos processos de ofício. Porque a denúncia chega e a gente tem instaurado processo de ofício, inclusive para produzir provas. Então, a propaganda ilegal tem sido uma situação assim que tem preocupado bastante. E uma outra situação é a advocacia jovem. Muitos advogados que acabam de receber a carteira não conhecem bem o código de ética da advocacia e estão sendo processados por desrespeitar o código de ética. Tanto essa é uma preocupação que a gente faz na OAB, em cada juramento, cada entrega de carteira para novos advogados, a gente faz um chamado curso de formação. Esse curso de formação, a gente tem alguns temas que são os temas mais preocupantes para o advogado que vai receber a carteira. Então, a gente fala sobre prerrogativas, a gente fala sobre processo eletrônico, porque a partir do dia seguinte é isso que ele vai trabalhar, e a gente fala sobre código de ética, porque muitos advogados jovens estão sendo processados. Então, a nossa preocupação é capacitá-lo para que isso não aconteça com essa advocacia. Então, é um ponto que está nos preocupando e a gente tem tomado as cautelas necessárias para não acontecer. Fernando, mas processado em qual sentido? Processado por desrespeito ao Código de Ética. De ética, né? Nas suas mais variadas manifestações. Variadas situações. Propagandas em rede social, às vezes desrespeito aos termos da procuração, às vezes situações diversas, na verdade. E aí os advogados estão sendo denunciados na OAB por esse desrespeito e aí é o cuidado com a advocacia jovem, né, nessa capacitação, o nosso curso de formação é uma preocupação muito grande. E aí o tribunal funciona, então, dessa forma, processando e punindo os advogados, quando é necessário. E essas punições são publicizadas, mano? Na verdade, o processo disciplinar ele é sigiloso. Ele é sigiloso, mas uma vez aplicada a punição. Aí sai a punição, nós comunicamos todos os órgãos, inclusive porque isso vai para o Cadastro Nacional. Então, o magistrado, quando na hora de uma audiência, por exemplo, ele pode identificar se a carteira do advogado está regular, basta abrir o cadastro. Sai no Diário Oficial e sai no Cadastro Nacional também, porque o site hoje é aberto, é um aplicativo de consulta ampla. Então, qualquer cidadão, para ter certeza que o seu advogado está regular com a instituição, basta olhar no Cadastro Nacional dos Advogados. O Cadastro Nacional dos Advogados tem lá toda a situação dele. Se ele é regular, se já foi punido ou não, exatamente. Então, isso está tudo no cadastro, é publicizado sim, para até evitar que o cidadão contrate um advogado que não tem mais carteira, que teve a carteira cassada. Então, essa é uma questão que precisa ser divulgada. Caixa de assistência. A gente diz que a Caixa hoje é comandada pelo nosso querido Nivaldo. Nivaldo é o presidente da Caixa aqui de Alagoas, foi na gestão passada e também está nessa gestão presidindo a Caixa. A gente diz, estou gerando para quem nunca ouviu falar, né? A Caixa é o braço social da advocacia. Ela busca, na verdade, a qualidade de vida para os advogados. E essa é a ideia. Então, ela tem investimento em esportes, ela tem investimento em saúde, tem investimentos importantes em descontos diversos para os advogados. E até interessante, nessa semana que passou, nós tivemos um campeonato nacional dos advogados, que são os Jogos de Verão. Esses Jogos de Verão, esse é o segundo ano que acontece, ele acontece no mês de janeiro, que em tese é o mês de férias dos advogados. Então, o ano passado aconteceu no Rio Grande do Norte, esse ano aconteceu no Espírito Santo e o próximo ano será em Alagoas. No próximo ano nós vamos recepcionar os Jogos de Verão, que são os Jogos Nacionais. Então, todos os esportes, então você tem surf, você tem vôlei, você tem tênis, você tem beach tênis, você tem futebol. E nós tivemos a oportunidade de ganhar 3 medalhas, 3. Ganhamos com o futebol feminino, fomos bicampeãs, na verdade, com o futebol feminino. Ganhamos o ano passado, em primeiro lugar. E esse ano ganhamos primeiro lugar com goleada. Foi um show, um espetáculo as meninas deram. Na verdade, era 10-0, 8-0, 7-0 e só levamos um gol no futebol feminino. O futebol masculino, nós levamos 2 equipes para o Espírito Santo. Uma equipe é chamada Master, que tem a idade a partir de 35 anos. Ficamos em terceiro lugar. E levamos a equipe livre, que é dos jovens, até 35 anos, e ficamos também em terceiro lugar. Então, foram 3 medalhas. Quer dizer, a Caixa está atuante, né? Muito atuante. A Caixa está com um vínculo com algum plano de saúde, que é uma coisa que me preocupa, a saúde do advogado, né? Tem. Nós temos, na verdade, vários planos de saúde. O advogado pode escolher com valores diferenciados. A gente não tem um plano de saúde próprio, mas tem convênio. Mas a OAB já teve, não teve um plano próprio? Mas, assim, ela não consegue bancar isso, doutor Jerônimo, durante muitos anos e foi um problema até para a Caixa, historicamente. E a decisão realmente é de fazer o convênio com o plano para ter um desconto, um preço diferenciado. Então,
Na verdade, a OAB tem hoje, a Caixa de Assistência tem hoje desconto com mais de 50 instituições, 150 instituições. Então, são mais de 150 empresas que prestam serviços para os advogados com preços diferenciados. Desde escola para os filhos, plano de saúde, compra de carro, equipamento de escritório, roupa, lavanderia, salão de beleza, todos esses serviços com valores diferenciados. Os advogados que conseguirem, assim, que cuidarem disso e realmente usufruírem desses descontos, tiram a anuidade com muita tranquilidade. Só a matrícula na escola dos meninos, a mensalidade anual já tira o valor da anuidade. Os advogados, para conhecer esses descontos, basta baixar o aplicativo. O aplicativo da OAB Alagoas. É um projeto que nós temos chamado OAB em Suas Mãos. Você baixa o aplicativo, lá tem todos os descontos. Então, está na loja, antes de pagar, verifique se você tem um desconto. Olha lá no aplicativo, deixa eu ver quanto eu tenho, 10, 15, 20, 30% de desconto. Então, vale a pena usufruir disso. Então, os advogados precisam acompanhar essas informações. E já aproveito para dizer, o aplicativo, na verdade, tem todas as informações. Tem da Caixa, mas também tem as informações da Escola Superior da Advocacia. Lá tem todos os cursos, todos os eventos, todas as notícias da OAB. Então, o aplicativo é uma forma de você se atualizar com a sua instituição. Isso é muito interessante. Claro. Como é que está a Escola Superior? Eu digo que a atualização dos advogados é o desafio, né? Porque a gente não pode piscar, tem que estar sempre atualizado. Eu digo, pelo menos para esses novos advogados. A escola tem essa preocupação. Então, hoje nós temos cursos presenciais todos os dias na OAB, cursos telepresenciais e temos pós-graduação na própria sede da OAB, em curso presencial. Nós temos capacitação final de semana. Então, tem cursos de todas as áreas, presenciais, telepresenciais e com pós-graduação também. A Escola Superior tem um trabalho que também eu acho muito interessante, Gerônimo, que é junto às faculdades. Na verdade, a OAB vai até as faculdades, é um projeto que a gente chama OAB em Debate, e a OAB vai até as faculdades para se aproximar daqueles alunos que já estão quase concluindo o curso. Então, são temas assim dos mais polêmicos, dos mais interessantes, e nós vamos então até as faculdades para tratar de assuntos diversos com a faculdade, com os alunos e assim por diante. Tem um trabalho também que eu acho muito legal, que a gente vai até as escolas, a gente chama de OAB na Escola. É um projeto que a gente conseguiu, o ano passado, realizar junto com o TRE. Então, nós tivemos em várias escolas com o TRE falando do voto, dizendo que voto não tem preço, mas tem consequência, e participamos desse projeto junto com o TRE. Então, é interessante para a gente esse projeto, porque é dizer ao cidadão os direitos que ele tem, né? Como que um cidadão pode requerer os direitos se ele nem sabe que tem? Então, a primeira coisa é conhecer esses direitos. Então, esse é o papel que a OAB faz nas comunidades com o objetivo de divulgar os direitos que o cidadão tem. Marinela, rapidamente, porque a gente está encerrando já, o nosso diretor já fez sinal. Reeleição, você pensa em reeleição? A reeleição na OAB é possível. Esse não é o nosso projeto. Tenho certeza que o nosso grupo escolherá um grande e forte candidato que irá fazer a sucessão na OAB. A OAB precisa avançar ainda mais, sem dúvida alguma. Cada presidente que passa tem que cumprir o seu papel, a sua missão. Realmente, o meu compromisso é fechar um bom trabalho e realizar tudo e muito mais do que a gente já se comprometeu. Na verdade, nós já encerramos todos os nossos compromissos no ano passado, no final do ano passado, e agora estamos criando novas pautas para fechar esse ano com muito trabalho. Esse é o nosso compromisso. Mas foi escolhido o seu nome? Aí vamos aguardar o processo acontecer. O importante é a gestão acontecer. Minha caríssima Fernanda, você honra e eleva a advocacia das Alagoas e do Brasil. Tenha muito sucesso, conte sempre comigo. E eu sou um admirador seu. Muito obrigada. Do seu trabalho e da sua performance, viu? Muito obrigada. Tenha muito sucesso. Obrigada. Meus caros telespectadores, muito obrigado por essa audiência sempre honrosa dos senhores e das senhoras. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.